Hoje eu estava conversando com um irmão e falei para ele que iria trabalhar hoje. Era a minha folga, né? Mas que além de ser bom o domingo, para quem trabalha como motorista de aplicativo, eu tinha boas oportunidades de entregar alguns folhetos evangelísticos e coisa e tal. E por incrível que pareça, hoje eu não, eu não entreguei nenhum sequer. Ontem, na verdade, né? Porque agora são quase 2 da manhã. Mas eu a gente sempre escuta muitas coisas no domingo de irmãos e também de não irmãos, mas que parecem ser irmãos. Outro dia eu tive uma corrida muito agradável, talvez há umas 3 semanas atrás, com um pastor de uma denominação, deve ser pentecostal ele, mas eu só descobri que ele era pastor no final da corrida. Geralmente eu descubro antes. Quando a gente vai perguntar como é que é seu nome, e é um líder religioso, né? Eu sou o pastor fulano da igreja ciclana, batizado com o Espírito Santo, sei lá mais o que. Geralmente é assim, mas esse não, esse foi diferente. A gente começou a corrida e a gente entrou no assunto do Senhor, e é Senhor Jesus pra cá, Senhor Jesus pra lá, e foi talvez a melhor corrida que eu fiz até hoje. E percebi, ó irmão, um amado irmão em Cristo, e foi muito bom a corrida. O assunto era o Senhor Jesus, nada mais. Só o Senhor. É o centro, é aquilo que une todos os cristãos. É o nome do Senhor Jesus, da pessoa dele. Mas, geralmente, nos assuntos no domingo, sempre acontece isso, né? Meu nome é Isaías, você deve saber, né? E eu levo muitas pessoas para as denominações no domingo e trago também. E sempre tem aquela conversa, não, como é que seu nome é Isaías? Nossa, que nome forte, hein? O nome do profeta Isaías. Você é profeta, né? E coisa e tal. E aí sempre existe uma oportunidade de levar o evangelho. Por incrível que pareça, eu prego o evangelho mais para as pessoas que dizem ser convertidas a Cristo, que são membros de uma instituição religiosa que muitas vezes nunca ouviu o evangelho da graça de Deus, né? Crê em Jesus, será salvo. Se você crê no Senhor, você está perdoado eternamente. Você não entrará em condenação, pois Cristo já foi condenado em seu lugar. Você foi completamente perdoado. Você agora tem uma nova vida em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. Você nasceu de novo. Você recebeu o Espírito Santo como selo, ou garantia da salvação, que você vai chegar no seu destino seguro, não pelo que você faz, não pelo seu correr, mas pelo correr de Cristo, pelo aquilo que ele fez na cruz por você. Ele morreu e recebeu todo o juízo de Deus em 3 horas de trevas. Isso é mencionado pelo menos 3 vezes nos evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E em João não é mencionado que houve 3 horas de trevas. Por que 3 horas de trevas? É sempre importante essas coisas a gente perguntar a própria palavra de Deus, por que isso? Por que 3 horas, não 4, 5, 6? Porque uma das pessoas da divindade, Deus Filho, estava ali, mas quem julgou foi Deus em sua totalidade. Então o juízo ele foi completo contra o pecado. 3 horas de trevas, representando uma ira do Filho, do próprio Filho que estava sendo julgado, do Pai e do Espírito Santo. E nós temos 3 evangelhos relatando essas 3 horas de trevas. Mas no quarto evangelho, no evangelho de João, quando o Senhor Jesus é apresentado como Deus, ali é dito que não houve 3 horas, mas que ele consumou. Embora pelo menos um ou dois, um ou mais outro evangelho vai dizer que ele consumou também, mas aí não é dito que houve 3 horas, mas que ele consumou
essa obra, quando ele recebeu esse justo juízo em 3 horas de trevas, para que se cumprisse a escritura. Ele disse: tenho sede. Chegaram uma esponja molhada de vinagre. Isso já é falado no Antigo Testamento. Uma das muitas passagens que é falado sobre o isopo. Um isopo encharcado de alguma coisa. Por exemplo, em Levítico 14, é dito que a oferta que deveria ser feita para alguém que fosse curado da lepra era 2 aves limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Todos esses elementos, juntamente com a ave viva, deveria ser mergulhado no sangue, juntamente com água, em um vaso da ave que foi degolada. Uma dessas 2 aves é degolada, deveria ser mergulhado ali. O isopo fala de muitas coisas, né? Nos fala que Cristo absorveu todo o juízo de Deus contra o pecador. Fala também que ele absorveu todo o valor necessário para salvar a cada um que se chega a Jesus, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E entre outras coisas, né, o isopo também é uma planta medicinal, nos fala da cura do pecado e tantas outras coisas. Mas existe uma coisa interessante, que a maioria das pessoas que são membros de sistemas religiosos estão contaminados muitas vezes com a má doutrina, com fermento. Quando se pergunta: então você vai para o céu, você vai estar com Cristo, você já é salvo? As pessoas geralmente: eu não sei, eu tenho dúvida quanto a isso. Eu estou me esforçando, eu estou correndo. E aí eu lembrei de uma passagem e eu estava pensando: quando uma pessoa corre atrás da salvação, ela pode até chegar no céu, porque correu muito, correu tanto, se esforçou tanto, que ela ficou tão magra que quando ela pula, ela parece aqueles astronautas numa nave lá no espaço, né, num satélite, em alguma coisa assim, na órbita, né? E aí pula e fica flutuando de tão magro que ficou. Mas jamais ele poderá chegar ao céu, a salvação eterna que há em Cristo, dada por graça, porque se esforçou. Eu vou ler primeiro um versículo e depois vou ler alguns versículos que antecedem esse versículo, para deixar uma coisa muito clara, que a salvação, ela não depende do homem pecador, ela não depende do esforço humano, ela não depende de um entendimento intelectual que fala assim: eu preciso crer no Senhor Jesus. Nossa, olha como que eu fui diferente dos outros, né? Algumas pessoas, também nessas conversas, sempre tem alguém falando, né? Mas ele não aceita Jesus. Mas essa pessoa que está falando que o outro não aceitou, ela também não aceitou por decisão própria. Embora ela teve a sua responsabilidade diante de Deus. Ela não aceitou por uma decisão, uma grande sacada que ela teve. Assim: eu tive uma grande ideia agora, hoje eu vou crer em Jesus e vou ser perdoado. Não, isso é um engano. Lá em Romanos, capítulo 9, no versículo 16, diz assim: assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que usa de misericórdia, ou Deus que se compadece. Um pouco mais atrás, eu não vou ler todo o capítulo, mas a partir do versículo 9, diz assim: porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e a Sara terá um filho. Não somente isso, mas também Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça de Deus? De modo algum. Porque diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Aí depois vem o versículo 16. Assim, pois não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E o capítulo aqui fala sobre a soberania de Deus. E muitas religiões e falsas doutrinas ensinam que um pecador ele tem um suposto livre-arbítrio para decidir entre salvação e perdição. Isso é um engano. Lá em João, capítulo 3, o Senhor vai contar uma história, vai narrar uma história de um homem chamado Nicodemos. Ele conhecia muito bem, marcando alguns versículos aqui, que eu vou ler corrente, em sequência. E lembra esse homem o que aconteceu quando Deus libertou o povo de Israel, e esse povo começou a peregrinar pelo deserto, e apareceram muitas serpentes, e as serpentes picavam os israelitas, né, os judeus, os hebreus, ali, e eles morriam. Então, resumindo a história, Deus ordenou que fosse feito uma serpente de bronze e fosse colocado na ponta de uma haste. A gente falou aqui sobre o isopo, né? A ponta de uma vara, esse isopo. E agora, aqui antes do Senhor Jesus efetivamente ter morrido, o que é representado por essa serpente também foi colocada na ponta de uma vara e foi erguida, e toda vez que alguém era picado por uma serpente, ele precisava olhar para essa serpente de bronze, e quando ele olhasse, ele seria curado. Então vou ler em sequência alguns versículos para a gente entender o que essa serpente representa e o que é a cura para aqueles que olham para essa serpente, que é uma figura de uma pessoa. Começando do versículo 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então essa serpente, lá atrás, ela nos remete a Cristo, que foi levantado, pendurado em um madeiro. E hoje todos que olham para essa serpente, para Cristo, porque foram picados pelo veneno da serpente no mundo, que representa o diabo. Vou atender aqui, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus aqui profetizou, quando a serpente enganou, eu vou começar no versículo 3 de Gênesis capítulo 3, diz assim: porque o Senhor Deus perguntou, perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida.
porém uma inimizade entre ti e tua mulher e a mulher, e entre a tua descendência e a tua descendência, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Então aqui Deus estava profetizando que da descendência da mulher, referindo ao Senhor Jesus, esse feriria a cabeça da serpente, que é onde está o veneno. E esse foi o Senhor Jesus, que na cruz esmagou a cabeça da serpente, o veneno, o poder da morte que ele tinha sobre o homem. Então, voltando lá, só para finalizar, onde nós estamos vendo mesmo, em João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus vai falar, não vou ler o relato lá, acho que está em Êxodo. É Êxodo? É Josué, né? Josué, vou colocar na descrição aí algum versículo, acho que é Josué. Eu esqueci onde está escrito. Mas enfim, as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, ela é escrita para o nosso ensino. E aí o Senhor agora, em João capítulo 3, está dizendo a Nicodemos que está relembrando um episódio que ele conhecia muito bem, que assim como a serpente foi levantada no deserto, para esses que foram picados, que representa Satanás, eles olhassem para que foi essa cobra que foi levantada na ponta de uma vara, de uma haste, e seriam curados da morte e também prefiguradamente dos seus pecados. E hoje, quando todos aqueles que olham para Cristo também eles são perdoados e curados e estão libertos do veneno dessa serpente. Eternamente, esse soro, que é o sangue de Cristo, é um soro definitivo e que cura verdadeiramente todo aquele que se chega a ele. Eu falei que era só para encerrar, mas é uma passagem de Hebreus, deixa eu tentar achar aqui. Talvez só no capítulo 6. Não, no capítulo 6 não. Que vai falar que o diabo lhe mantinha todos pelo medo da morte. É no capítulo 2. Que vai falar o efeito dessa obra do Senhor Jesus, do seu sangue derramado, do perdão, dessa completa libertação que Deus proveu para o homem, para que ele não fosse mais refém do pecado e nem refém de Satanás. Vou começar pensando, eu não comentei aqui, mas pensando no capítulo que nós lemos em Romanos, capítulo 9, falando de Jacó, de Esaú. Jacó era o menor, Esaú era o mais velho, e aí existe um contraste que do menor, que foi aceito por Deus, né? Amei a Jacó e detestei, ou rejeitei a Esaú, e falando da soberania de Deus, que ele tem misericórdia de quem ele quiser, que não depende do que corre, do que se esforça, mas de Deus que se compadece. Fazendo uma conexão em Hebreus capítulo 2, diz assim, olha, vemos porém aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas, por meio de que tudo existe, em trazendo muitos filhos da glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto
os que santificava como os que são santificados, vêm todos de um só. Porque essa causa ele não se envergonha de chamar seus irmãos, dizendo: anunciarei meu nome no meio dos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém neis a minha confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos de Deus me deu. Porquanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquilo que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sendo podendo socorrer aos que são tentados. Então o Senhor Jesus, ele sabe o que é ser tentado, não como o homem pecador, porque não havia pecado em Jesus, mas ele foi pecado exteriormente, não interiormente, como o homem é pecado, é pecador. E o Senhor, ele derrota Satanás quando ele esmaga a cabeça dele na cruz. E agora já não há temor para aqueles que creram no Senhor Jesus, ou não deveria ter mais temor, porque o Senhor lhe foi a propiciação, como é dito aqui no versículo 17, né? Para que se tornasse um sumo sacerdote fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de se fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, a propiciar-se daquilo que ele não tinha, o pecado, por seu povo. Aqui, claro que está falando primeiramente a Israel, a epístola foi dirigida aos hebreus convertidos a Cristo, mas para a igreja também, que se beneficia de uma nova aliança, de um novo pacto, um pacto de sangue. E aí está falando aqui da descendência de Abraão, acho que em Gálatas, em alguma passagem em Gálatas, vai dizer que nós, os salvos, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Gálatas é o quê? Em algum lugar em Gálatas, não sei se é Gálatas 3, aqui. Gálatas 3, 6 diz, 6 e 7. Porque como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Então todos, prefiguramente falando lá atrás, quando Deus separa um povo terreno, Israel. Então Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 2 filhos, Esaú e Abraão. Esaú e Jacó. Jacó? Vamos recapitular aqui. Deus chama Abraão. Abraão aparta da sua parentela em parte, com a sua esposa. É claro, ele levou seu pai e seu sobrinho Ló. Então Abraão, aos quase 100 anos, e Sara talvez quase aos 90, tiveram um filho da promessa, Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Não, vamos de novo.
Isaac teve dois filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Agora eu acertei. É isso. Segundo a eleição de Deus, agora eu não estou dizendo que Esaú não era salvo. Só estou dizendo que nós vemos na palavra de Deus. Esaú era o mais bobo, o bobão. Jacó era o espertão. É aquele que acha que é o último esperto da parada. Esse era Jacó, um homem teimoso, bem teimoso. Não vou falar sobre a história de Jacó, que usurpou a preeminência do seu irmão primogênito, porque Esaú nasceu primeiro do que Jacó, mas que Deus amou um e odiou a outro. E Deus, ele é soberano. Então a salvação não dependeu das boas obras de Jacó, e por isso Deus amou Jacó. Porque Esaú talvez podia ter muitas boas obras, muito mais do que Jacó, mas Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, seu irmão. Isso nos fala da soberania de Deus e estava pensando um pouco sobre a salvação, que muitas pessoas têm dúvidas se um crente pode perder a sua salvação. E a resposta clara na palavra de Deus é não. Um crente jamais pode perder a sua salvação, porque ela começou muito antes dessa salvação efetivamente ser visível tanto ao mundo como ao próprio salvo. Então começou antes da fundação do mundo. Eu não estou falando aqui de calvinismo, nem de arminianismo, nem de teologia X ou Y. Eu não creio em teologia e creio que você também não deveria crer. Somente na palavra de Deus, lá em Efésios. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, em diante disso, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos delitos segundo as riquezas da sua graça, que nele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que ele mesmo propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, a fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim para sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. E depois vai falar do Espírito Santo aqui, que aqueles que foram salvos foram selados, e enfim. Era para ser um áudio de 3 minutos, mas acabou sendo de 30. Em outras passagens vamos dizer muito claramente isso, né? Tudo que o Pai me der virá a mim, os que vier a mim de maneira alguns lançarem fora. Pensando em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então essas coisas são muito claras na palavra de Deus. E é simples. Aqueles que foram salvos por Deus, eles não foram salvos por suas obras, mas pela vontade de Deus. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aqueles que correm atrás dessa salvação consumada pelo Senhor Jesus na cruz, por graça, é dada por graça, e pela soberania de Deus,
não pelos méritos do homem, podem até chegar ao céu, ou a, entre aspas, salvação. Se ficarem muito magros, aí correr, bater um vento, soprou, vai pro céu. De tanto que ficou magro, né? Mas não. A salvação eterna é por graça, é uma soberania de Deus. Não é escolha do homem, embora o homem tenha, assim, a sua responsabilidade em crer na palavra de Deus, no Evangelho da graça de Deus. Se algum dia você ouviu alguém dizer, crê em Jesus, será salvo, e isso despertou algo em você, saiba que é o Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Porque a vontade de Deus é essa, que todos fossem salvos e chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Então não rejeite. Você só saberá se foi eleito se crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.